Neste vídeo será abordado o assunto pneu. O pneu é um dos principais itens do veículo, pois contribui para o desempenho de vários sistemas, como sistema de suspensão, direção, transmissão e frenagem. Mas o que devemos saber para adquirir e substituir um pneu? Um dos principais fatores é a escolha do fabricante, porque atrelado ao fabricante está a qualidade do pneu. Existem no mercado brasileiro vários fabricantes como Pirelli, Goodyear, Firestone. O mesmo fabricante desenvolve vários modelos. Por exemplo, esse fabricante é a Pirelli e esse modelo é o P400. Mas existem outros modelos, como o P6000, por exemplo. O que varia entre modelo e para modelo é a tecnologia empregada no desenvolvimento do projeto e do composto com que ele é feito. Em relação às especificações do dimensionamento, devemos sempre observar as especificações indicadas pelo fabricante do veículo e respeitá-la. Por exemplo, este pneu possui uma banda de rodagem de 195 mm, um perfil de 55% da largura da banda de rodagem, que fica em torno de 100 mm, possui estrutura radial, o diâmetro da roda é de 16 polegadas e o índice de carga é 87, onde através de uma tabela podemos observar tanto o índice de carga como o índice de velocidade. Por exemplo, 87 significa que esse pneu suporta uma carga de 545 kg. Já a letra V indica qual é a velocidade máxima suportada pelo pneu. Através da tabela, observamos que é de 240 km por hora, sem que superaqueça. De nada adianta existir as especificações se não houver um órgão fiscalizador responsável para comprovar essas especificações. No Brasil, este órgão é o Inmetron. Observe nessa etiqueta que o Inmetron avaliou esse pneu com a letra B para a resistência ao rolamento. Esta resistência ao rolamento, ela influencia no consumo de combustível. Seria o atrito que o pneu oferece ao deslocamento do veículo. Observe que em pista molhada também foi classificado com a letra B. Seria a aderência que o pneu oferece em pista molhada. E que o ruído que esse pneu vai gerar durante o deslocamento é de 72 decibéis. Os pneus para serem vendidos no Brasil devem ser testados e homologados pelo Inmetro. Para que um pneu possa ser vendido na Europa, ele deve ser homologado e observe do lado do símbolo do Inmetro que existe a letra E. Isso significa que ele pode ser vendido também na Europa. O Inmetro não avalia qual é a durabilidade do pneu. Os pneus que são vendidos nos Estados Unidos devem ser avaliados em relação a esse quesito, onde os pneus são testados em relação ao desgaste. E é impresso no pneu qual é a nota em relação ao desgaste. Em azul podemos observar a palavra Tridwear, acompanhada do número 780, significando que esse pneu tem uma ótima resistência ao desgaste. Em vermelho, a palavra Traction, significa que esse pneu tem a classificação A, podendo variar de AA, A, B ou C. Este quesito refere-se à aderência do pneu em pista molhada. Já o quesito temperatura significa a que velocidade esse pneu pode trafegar sem que ele superaqueça. Se estiver acompanhado da letra C, significa que ele pode trafegar entre 135 a 160 km por hora sem que ocorra o superaquecimento. Letra B, de 160 a 185 km por hora. Já a letra A significa que ele pode trafegar acima de 185 km por hora sem que ocorra o superaquecimento. Pneus podem ser com ou sem câmara. Na atualidade é utilizado pneus sem câmara. Esses pneus possuem em seu interior uma camada de borracha denominada liner. Essa camada de borracha
promove uma vedação entre o talão e a roda, e quando ocorre um furo no pneu, esta borracha vedante envolve o objeto, reduzindo o rápido esvaziamento do pneu, possibilitando que seja levado o veículo a uma borracharia. Como identificamos o pneu com e sem câmara? Os pneus sem câmara são identificados pela palavra tubeless, enquanto que o pneu com câmara é identificado pela palavra tube type. Em relação às características construtivas do pneu, os pneus podem ser do tipo diagonal ou radial. Os pneus do tipo diagonal, como o nome diz, os cordonéis que formam a carcaça estão de forma diagonal, entrelaçados entre si, aumentando a resistência mecânica da carcaça. Esse tipo de pneu, por ser mais flexível e resistente, é mais utilizado em veículos fora de estrada, conhecidos como veículos off-road. Desta forma, foi desenvolvido um pneu específico, onde os cordonéis estão paralelos, formando toda a carcaça. E na região dos flancos, nas laterais do pneu, esses cordonéis estão de forma radial, ligando o talão à banda de rodagem. Isso faz com que o pneu se torne menos flexível, principalmente em curvas, aumentando a estabilidade do veículo. Esta carcaça do pneu é que suporta toda a pressão e todos os impactos das irregularidades do solo. Ela é composta por lonas de poliéster, nylon e aço. Na região em que o pneu é montado na roda é conhecido como talão. As laterais do pneu é conhecido como flancos e a região em que o pneu entra em contato com o solo é conhecido como banda de rodagem. Na região da banda de rodagem existem sulcos. Esses sulcos têm como finalidade drenar a água quando a pista se encontra molhada, evitando a aquaplanagem, que é a perda da aderência do pneu com o solo. Quando ocorre a aquaplanagem, nas rodas dianteiras, perde-se a dirigibilidade do veículo e nas rodas traseiras a estabilidade do veículo. Tanto um quanto o outro perde-se o controle do veículo. Por isso que não se deve trafegar com pneu careca. Além de que é passível de multa. Para que possamos saber o instante em que devemos substituir o pneu, o fabricante desenvolveu algumas borrachinhas indicativas que ficam no interior dos sulcos. Quando o desgaste atinge essas borrachinhas, que é indicada pela marca TWI na lateral, sabemos então que está na hora de substituir o pneu, pois a profundidade dos sulcos não são suficientes para drenar a água, podendo provocar a aquaplanagem. Caso não tenha a marca TWI, também pode existir uma pequena setinha indicativa em alguns pneus. Um fator importante que deve ser observado antes de adquirir um pneu é verificar se o fabricante especificou um pneu do tipo simétrico ou assimétrico. Veículos populares normalmente são indicados pneus do tipo simétrico. Pneus simétricos são pneus onde, se observarmos a banda de rodagem, metade da banda de rodagem é igual à outra metade. Se você girar o pneu, a forma do desenho ficará igual. Veículos de maior performance pode ser indicado pneus do tipo assimétrico, onde é diferente um lado da banda de rodagem do outro. Esses pneus normalmente possuem sentido de rotação. Até podemos instalar um pneu de melhor performance em um veículo popular, mas nunca ao contrário. Se for instalado um pneu do tipo simétrico em um veículo onde era especificado um pneu do tipo assimétrico, poderá comprometer a segurança do veículo, principalmente em dias de chuva. Em relação ao protetor de borda. O protetor de borda é uma camada de borracha existente na região dos flancos do pneu, que tem como finalidade proteger a roda e a lateral do pneu em caso de contato com o meio-fio, por exemplo. Normalmente, os pneus que têm baixo perfil possuem protetor de borda.
abaixo de 55% da banda de rodagem podem possuir protetor de borda. Na hora da aquisição também é importante observar esse fator. E por último, é importante verificar a data de fabricação do pneu. Através do código DOT, Departamento de Transporte americano, no final existe 4 números, onde os 2 primeiros correspondem à semana de fabricação e os 2 segundos o ano de fabricação. O pneu tem data de validade, que é em torno de 5 anos, mas ele poderá estar estocado há muito tempo. Então, na hora de adquirir um pneu, observe qual é a data de validade antes de adquiri-lo. Esses são os principais assuntos que você deverá observar ao adquirir um pneu. No próximo vídeo será abordado assuntos relacionados à montagem, manutenção e o tipo de desgaste que os pneus podem apresentar e como evitar esses desgastes. Esta é a primeira aula do curso de mecânica de automóveis. Se você gostou da aula, dê um like para que possamos desenvolver novas aulas. Os alunos do curso de mecânica, por favor, vejam o vídeo com atenção, para que na próxima aula possa resolver os exercícios e a prova relacionada ao assunto. Se você gostou e deseja fazer um curso de mecânica, entre em contato. Caso more muito longe, se inscreva no canal, pois irá aprender toda a teoria da mecânica automotiva.